todo viciado é um traficante em potencial, né? Ele compra uma porção, passa para o outro e usa uma parte para ele, fica com uma parte para ele. Ali ele salva dele, né? É uma forma dele manter. Fui preso uma vez, eu fiquei 5 anos preso. Eu morava em Goiânia, Goiânia ficou pequena. Fui para Brasília, Brasília ficou pequena. Eu falei, vou para São Paulo. São Paulo é grande. São Paulo, de repente, ficou pequeno para mim, sabe? Ficou pequena. O trem vai encurtando. Aí eu falei, não tem lugar para mim ir mais não. Aí eu fui para cadeia. Fui para cadeia. Achava que eu conseguia sair fora. Todos nós temos no cérebro uma área que a gente chama de sistema de recompensa. Sistema de recompensa é algo que a gente denomina no sentido de dizer que é aquela área do cérebro que é ativada quando você tem alguma atividade relacionada ao prazer. Então, tudo que é prazeroso para você, por exemplo, uma atividade sexual, vai ativar esse centro de recompensa. Uma coisa que você goste muito de fazer, seja esporte, seja tocar um instrumento, e essas substâncias passíveis de abuso, seja álcool ou outras drogas, elas também ativam esse sistema de recompensa. Então não é questão de ser forte ou fraco. Nós estamos modulando uma área central muito importante, que gera principalmente liberação de dopamina. Por isso que a gente fala que a dopamina é a substância do nosso cérebro que controla o prazer. Então, se a pessoa está cheirando cocaína para estudar, para passar no vestibular, o que está acontecendo? Ela cheira, né? Ela fica pilhada, ela continua. Até o momento que ela desenvolve, ela perde o controle e ela tem que cheirar. Porque aí ela condicionou que ela só consegue estudar se ela cheirar. Porque o corpo ele vai criando o que a gente chama de tolerância. Né? Não é resistência. Resistência a gente usa para outra característica. Ele fica tolerante. E a tolerância significa o quê? Cada vez mais eu preciso consumir mais para ter o mesmo efeito inicial. Uma pessoa que se torna dependente de uma substância, ela pode apresentar o que a gente chama de quadros de abstinência. Ou seja, quando a pessoa não tem acesso à droga, ela sente uma falta da droga, que para algumas drogas pode ser até uma falta física das drogas. Isso é a síndrome de abstinência que precisa de um tratamento médico para dar conta disso. Além disso, existe a questão da dependência no sentido de compulsão ao uso daquela substância. Que isso, qualquer pessoa dependente de qualquer substância, legal ou ilegal, vai apresentar essa compulsão ao uso. E isso também pode ser tratado utilizando-se tanto remédios quanto abordagens psicológicas, psicoterapias. Eu penso que nós estamos engatinhando na compreensão das drogas, de uma forma geral. Eu acho que uma coisa que a gente precisa virar o foco não é a substância, é o sujeito. Quem é essa pessoa que busca essa substância? Por que ela está indo ali? Por que ela está fumando crack? Por que ela vai atrás de outra pedra? Então, é preciso saber mais sobre as pessoas. O Rafael, ele sempre foi um menino que eu diria hiperativo, né? Na escola, ele dava muito trabalho, né? Não parava quieto, sentado, dava muito trabalho. Teve muita dificuldade de se manter na escola, tanto que ele cursou até a 4ª série. Ele não conseguiu ir além disso. Ele usou maconha, né, durante muito tempo. E segundo ele só foi conhecer o crack, ou só se viciou com crack dentro do presídio. Porque aos 18 anos ele foi preso, né? E então, assim, convém salientar que o uso da droga, ele sempre é precedido de problemas comportamentais, né? Então é o primeiro sinal. E eles não sabem, parece que eles não sabem lidar, né, com as frustrações, com um punhado de problemas, e aí eles buscam a droga na ilusão de resolverem esses problemas. Mas naquela época,
a gente ainda não atentava para a problemática grande que é a droga, né? Talvez se a gente soubesse mais, a gente tivesse tomado outras providências. A partir do momento que o problema da drogadição aparece dentro de uma família, né, ela atinge todo o núcleo familiar, muito seriamente, né? E os dois precisam de tratamento. A gente chama de codependência quando existem pessoas que convivem com o dependente que pelas suas atitudes, pelas suas ações, pela sua maneira de agir, acaba, vamos dizer assim, facilitando com que o indivíduo não saia da dependência. Pode ser tanto o pai que passa a mão na cabeça do filho e fala, não, filho, toca aqui sua mesada, faz o que você bem quiser. E ele sabe que o filho está indo comprar droga que vai prejudicar ele, mas ele continua fazendo porque ele não consegue dizer não, né? E pode ser também o contrário, pode ser um familiar que agride o filho e aquela agressão faz com que o indivíduo vá querer usar droga, ou seja, faz com que aquele indivíduo tenha uma dificuldade de romper com aquela relação, mas continue dependente, ou seja, ele é um codependente porque ele faz parte desse ciclo de dependência. Eu passei por uma internação numa clínica psiquiátrica, né? Na época eu estava muito aprofundado nas drogas e sentia a necessidade de internar. Eu já estava assim, já querendo parar, porque eu estava vendo que a droga estava me afastando da minha família, estava me levando para o buraco mesmo, né? E eu via necessidade, mas não tinha força para parar. Então eu falei, não, eu vou segurar essa onda aí, eu comecei a afastar das amizades assim que me levava às drogas. Eu via meus filhos, pensava na minha família, que eu tinha que dar um exemplo para meus filhos, que eu tinha que ser um exemplo, eu tinha a obrigação de ser um exemplo. A mudança de comportamento acontece. Todo usuário tem a mudança de comportamento, entendeu? Tem uns que fica violento, tem uns que não fica violento. Só que depois que a pessoa usa, acaba o efeito da droga, é aí que está o problema, que a família tem de estar unida, você entendeu? Porque a pessoa vai sentir vontade de... Tem pessoas que sentem vontade de se matar, você entendeu? Que ela fica carente, que ela quer uma atenção de carinho. Quando o adolescente acha que ele não está mais conseguindo controlar o seu uso de qualquer substância, ou quando ele está abrindo mão de outras coisas pelo uso da substância, isso é um sinal de alerta de que ele está entrando numa dependência. Ele deve procurar ajuda especializada. Existem pessoas que se tornam tão dependentes e que, por suas características, elas não conseguem fazer um uso controlado nunca mais na vida. Então, para essas pessoas, elas precisam ficar abstinentes para nunca mais incorrer nessa questão da dependência novamente. Agora, existem pessoas que conseguem mudar o seu padrão de consumo. Pessoas que estavam usando exageradamente, algumas até se tornaram dependentes, ou era um uso só um pouco exagerado, um pouco frequente demais, mas que elas podem aprender a fazer um uso que não seja nocivo daquela substância. E precisa educar as pessoas, porque muitas vezes ela tem a recaída e fala, eu sou um fraco, eu não consegui, né? E aí afunda muito mais. E nessa hora que você tem que esticar a mão e falar, não, você vai conseguir. Agora, se ele continuar recaindo, nós temos que saber o porquê que ele está recaindo. A droga, de novo, eu só falo, é a consequência de algo maior. O que está levando a pessoa a ter o consumo abusivo.